Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Pitaco é Meu, e hoje a gente vai falar sobre o quanto a CBF odeia o futebol brasileiro. Eu explico depois da vinheta. Se o Pitaco é meu, Pitaco é meu. Teu Pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. É isso pessoal, a CBF acabou de anunciar, o técnico Tite acabou de anunciar a lista de convocados para 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, que vão acontecer agora no dia 4 e no dia 8 do próximo mês, contra Equador e Paraguai. E aí a questão é a seguinte, a CBF, ela odeia o futebol brasileiro. Ela ama a seleção, mas ela odeia o futebol que ela deveria organizar aqui no país. Palmeiras, São Paulo e Flamengo tiveram jogadores convocados para essas 2 partidas pelas eliminatórias. O Palmeiras vai ser desfalcado do goleiro Everton, titular absoluto e destaque desse time do Palmeiras. O São Paulo vai perder o Daniel Alves, que voltou a jogar na lateral direita e provou que o lugar dele é ali, inclusive tendo vaga na seleção. E o Flamengo foi o mais prejudicado em número de jogadores. Gabigol e Everton Ribeiro, os 2 vão servir a seleção. Aí você deve estar pensando, pô, mas são só 2 joguinhos, pô. Os caras vão ficar 1 semana na seleção. Pois é, aí é que a gente se surpreende. Logo depois desses 2 jogos pelas eliminatórias, vem a convocação para a Copa América. E aí, amigo, são mais de 40 dias desfalcando os times brasileiros. Sem contar que as outras seleções também levam jogadores que atuam no Brasil. Tem o Vinha, que joga na lateral esquerda do Palmeiras, tem o Arrascaeta no Flamengo, tem o Isla no Flamengo, tem o Orejuela no São Paulo. Cara, o estrago que a CBF faz no futebol brasileiro é impressionante e parece que ninguém se importa. Todo mundo reclama, mas entra ano, entra temporada, sai temporada e a história continua a mesma. A Copa América vai acontecer entre os dias 11 de junho e 10 de julho. Ou seja, ela inicia 3 dias depois desses jogos pelas eliminatórias. Se o jogador que foi convocado para esses 2 jogos também for convocado para a Copa América, o cara vai desfalcar o seu time no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, pelo menos 50 dias. É absurdo. Não tem como um time do futebol brasileiro sobreviver a isso. Porque, como a gente disse, além dos jogadores brasileiros, também tem os jogadores dos países sul-americanos, que também vão ser convocados para disputar a Copa América. E tem outro problema, tem as Olimpíadas, ou seja, times que têm jogadores com idade olímpica ainda vão sofrer esse baque. Vamos usar como exemplo o Flamengo. O Flamengo já vai perder o Everton Ribeiro, aliás, questionável essa convocação pela fase do Everton Ribeiro, e Gabigol. Esse sim não tinha como ficar fora da lista. Aí você pode falar, pô, mas vai perder o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta. O Arrascaeta também vai para a seleção do país dele. Tá bom, mas perdeu o Arrascaeta, pode colocar o quê? O Vitinho joga ali. Tem o Gerson. O Gerson muito provavelmente vai para a seleção olímpica. Ah, e para a vaga do Gabigol tem o Pedro, pô. O Pedro também tem idade olímpica. Tá vendo o estrago que a seleção brasileira faz nos times brasileiros, que a CBF faz? O que custava a CBF estudar esse seu calendário e parar as competições nacionais quando há competições pela seleção, jogos em data FIFA? O mundo inteiro faz isso, mas para a CBF parece que é algo de outro mundo, que ela tem que fazer algo extraordinário e não é. O mundo inteiro já para as suas competições quando existem jogos oficiais pelas seleções. Mas aqui no Brasil parece que é tudo muito mais complicado do que é em outros lugares. Resumindo, os times de futebol no Brasil, eles precisam montar bons elencos para ter retorno financeiro, para ter retorno técnico, serem campeões, manter uma hegemonia contra o seu rival. Mas aí o cara monta um time bom e fica torcendo para o jogador não ir tão bem, porque senão ele vai ser convocado. E aí quando ele é convocado, ele desfalca o seu time. E aí ele desfalca o seu time e o seu time que está gastando uma grana absurda para contratar esses jogadores, não pode contar com o jogador em momentos decisivos. Serão 9 rodadas do Campeonato Brasileiro que esses jogadores vão desfalcar os seus times. Sem contar a Copa do Brasil, que pelo menos a segunda partida da próxima fase eles vão perder. Se o time avançar,
Sabe-se lá o que a CBF vai fazer com as datas da Copa do Brasil. Qual é a função da CBF? É cuidar do futebol brasileiro ou é cuidar da seleção brasileira? Se é cuidar da seleção brasileira, abre mão das organizações das competições nacionais. Deixa os clubes fazerem suas ligas, ou pelo menos propõe essa ideia, dá essa ideia, inicia esse processo. A CBF ela tem que valorizar os campeonatos que ela organiza. E de longe, muito longe, ela não faz isso. E é claro e evidente para todo mundo que acompanha futebol que ela está pouco se lixando para o Campeonato Brasileiro, que é a sua principal competição, para a Copa do Brasil, que é uma competição que paga muito dinheiro para os times que disputam, para a Libertadores, que é a principal competição que os clubes filiados à CBF disputam internacionalmente. Ou seja, a CBF está pouco se lixando para os times brasileiros. Ela está única e exclusivamente pensando no retorno financeiro que a seleção brasileira pode dar para ela. E isso é triste demais, porque afasta cada vez mais o torcedor brasileiro da sua seleção. Aliás, eu tenho uma opinião bem particular sobre seleção brasileira, sobre seleções no modo geral. O que faz o futebol sobreviver, o que faz a paixão do torcedor sobreviver, são os clubes de futebol, não são as seleções. Seleção é uma vez a cada 4 anos, Copa do Mundo. E olhe lá, o que alimenta a paixão do torcedor são os clubes de futebol. E se a CBF luta contra eles, faz de tudo para prejudicá-los, mesmo com um discurso de que não, de que ela pensa no futebol brasileiro, aí, meu amigo, não vai ter como o futebol brasileiro realmente apresentar a qualidade que ele pode apresentar. Calendário atropelado, competições mal organizadas, um calendário que só pensa na TV e no retorno para a CBF e que ignora as necessidades dos times brasileiros. A culpa não é só da CBF, os clubes também têm culpa nisso, porque todo ano eles aprovam o calendário nacional e todo ano eles sabem que vão ser prejudicados quando houver convocação para a seleção brasileira. Mas parece que todo mundo ignora esse fato e só lembra disso na hora que sai a convocação. E aí, o que você pensa a respeito disso? O que você acha da seleção brasileira? Uma curiosidade, você ainda se envolve com os jogos da seleção brasileira? Eu, particularmente, faz muito tempo que não dou a mínima para os jogos da seleção. O que me importa é o futebol de clubes, os campeonatos nacionais, os campeonatos internacionais. Seleção, infelizmente, faz muito tempo que não chama a minha atenção. É isso, pessoal. É meio que um desabafo aqui sobre essa convocação da seleção. Sobre a convocação, como sempre, há discordâncias, como sempre. Seleção não é momento, seleção é confiança do treinador. E aí, eu tenho várias restrições a respeito da confiança que o Tite nutre em relação a alguns atletas, alguns jogadores que ele sempre convoca. Mas esse é assunto para outro vídeo, outra história. É isso, pessoal. Dá like aqui no vídeo, dá dislike se você achou que o que eu falei aqui não tem nada a ver. Fica à vontade. Um abraço para todo mundo. Se inscreve no canal. Vamos tornar essa relação mais próxima. Um abraço. Ativa as notificações, porque aí você não perde nenhum vídeo. Um abraço para todo mundo. E um último recado. Se o juiz apitou, tá apitado. Não adianta reclamar, ele não vai voltar atrás. Então, levanta a cabeça, bola para frente, segue o jogo. Um abraço para todo mundo. Bom futebol!